Muito bem, agora eu vou falar um pouco então sobre os primeiros sintomas, como que antecedeu a minha ida, vamos dizer assim, para o hospital. E assim, ó, é importante relatar um pouquinho na linha do tempo, conforme eu falei até nos vídeos anteriores. Eu tinha uma rotina legal, normal, bastante serviço e tal. E nesse intervalo de tempo, no dia 14 de outubro de 2024, eu comecei a sentir uns arrepios na hora da janta. Era numa segunda-feira. Eu percebi que aquilo ali não estava legal, tinha alguma coisa estranha. Eu pensei, vai me dar uma gripe, alguma coisa nesse sentido. Mas não dei bola para aquilo, porque normal. E pensei, simplesmente uma tonguice da gente, que nem a gente fala por aqui. Mas, mas só que não. Já eram os princípios de um problema maior que podia vir e a gente não sabia. Então isso foi numa segunda-feira. Eu tinha visita em casa e aí a gente estava com a casa com bastante gente. E aí o cheiro da janta, uma janta bem especial, legal. É, eu vi que aquilo parece que não estava legal, alguma coisa estava estranha. E na hora da janta aí eu fui tomar coca. Primeiro bebi um copo de coca e daí depois fui jantar. Comi um pouco e percebi que parece que tinha alguma coisinha estranha, meio enjoado assim, mas nem dei bola para aquilo. No dia seguinte, numa terça-feira, fui trabalhar e aí comecei a me sentir mal. E no intervalo do meio-dia fui deitar dentro do meu carro. Aí o carro tava na sombra e tal, e lá fiquei meio estranho assim. E na ocasião, conversando com a minha esposa, ela falou: vai consultar, não tá legal, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então eu fui consultar depois do meio-dia. Eu já tava meio doído, eu senti dores no corpo inteiro e tal, mas não eram umas dores tão forte assim. Aí cheguei no hospital, aqui no meu município, falaram que eu estava com dengue, porque os sintomas que eu sentia eram todos os sintomas da dengue. Então o que aconteceu? Falaram para mim, volte para casa, você vai ganhar 5 dias de atestado e consuma bastante líquido e tal, não toma tais remédio, porque você vai estar com a dengue. Daqui 10 dias vem o resultado do teu exame para ver se você realmente está com dengue. E eu voltei para casa. Só que quando eu cheguei em casa, isso já era umas 16, 17 horas já, eu tinha que retornar para a cidade, que eu moro no interior, no assentamento, para levar meus filhos no futebol e mais alguns outros coleguinhas aqui que nós tínhamos um time de futebol, de futsal. E aí eu fui, era meu dia de levar eles, eu fui levei os pés no futebol, os garotos lá, depois na volta a gente tinha um costume de passar em alguma lanchonete, em algum mercado, comprar alguma tonguice, alguma besteirinha para os piazinhos comer. Era um time de sub-7, os piados de 7 anos, e eu, na ocasião, passei numa lanchonete e nós compramos, eles queriam tomar coca, e a gente comprou uma garrafa de 2 litros e sentamos todos ao redor de uma mesa lá e tal, naquela alegria, apesar de tudo cansado do futebol, e tomamos coca com limão e gelo. E eu tomei também aquilo. E eu já estava meio doído, meio estranho, e aquilo ali parece que foi o estupim do problema. Parece que ali estourou. E aí eu cheguei em casa ruim já. Cheguei em casa ruim mesmo. E já foi pro banho e ali começou a me entrevar. Começou a doer tudo mesmo. E aí eu não conseguia me agachar direito. Que parece que me explodia, me doía tudo. Então foi que na quarta-feira eu retornei para o hospital fui me consultar de volta, mas só que eu retornei já era depois do meio-dia. Eu aguentei mais um pouco, pensei, cara, é dengue, não posso voltar para o hospital. Então voltei para o hospital e na ocasião é, me fizeram me fizeram mais uns exames e os resultados não saíam na hora. Então eu voltei para casa e no dia seguinte, numa quinta-feira, no amanhecer, eu passei ruim a noite toda. No amanhecer, eu não tinha onde não me doía, já estava estufado, estava inchado já. E eu fui cedinho para o hospital, eu já não conseguia nem caminhar.
nem caminhar direito. Eu saí de casa meio de arrasto, o meu irmão veio me buscar e fui para o hospital. Cheguei lá, eles fizeram um exame rápido de dengue e viram que não era dengue. Nessa ocasião já fui encaminhado direto para um outro hospital regional, um hospital grande que tem aqui no município, no município de Cascavel. E então eu fiquei lá até no sábado, dia 19 de outubro. Nesses dias, nesses primeiros dias no hospital regional, é um grande hospital universitário, eu vi muito problema. Eu que nunca tinha entrado no hospital grande, nem aqui no município, que é um hospital pequenininho, eu mal e mal fui um dia acompanhar uma pessoa que estava doente ali, e aí me deparo com um hospital cheio de gente, gente deitada nos corredores, assim, nas macas, esperando o quarto para ser atendido. E eu fiquei em cima de uma maca lá da quinta, sexta e sábado. Uma maca bem estreitinha que se eu me movimentasse eu caía no chão. E nesses dias, na quinta e na sexta-feira, eu estava vomitando demais. Eu já tinha solicitado vários pacotinhos, tipo uns pacotinhos, eram uns pacotinhos transparentes assim. E eu já tinha feito as bordas deles só para mim vomitar. Só para mim vomitar. A cada 5, 10 minutos eu estava vomitando. E bebendo água. E aquela. Eu acho que estava com febre, coisa assim. Não passava aquela vontade de beber água e tal. E eu fiquei ali naquela maca por esses dias. E tudo estufado, tudo doído. Não podia me mexer direito. Até que no sábado de manhã eu já não aguentava mais. Eu até umas horas lá, me lembro como se fosse agora. Eu implorei, cara, vocês vão me deixar morrer aqui? O que está acontecendo? Só que nesse intervalo de tempo ele estava fazendo alguns exames para ver o que estava acontecendo. E aí foi que eu fui para UTI. Aliás, antes de ir para UTI, eu fui fazer um exame muito importante, que foi um exame que se faz pela boca, que agora me fugiu o nome, eu acho que é endoscopia, que eles colocam uma câmera e tal, e daí eles conseguiram identificar que o meu estômago estava tudo perfurado, necrosado, e tudo líquido que eu bebia, ele se esparramava pelo corpo, por isso que eu estava inchado, doído, não podia se mexer. Então, nesses dias, apodreceu o meu estômago e meu esôfago. Então, com a própria cirurgia não, com a própria anestesia para fazer esse exame de imagem, eles já me deixaram para a mesa de cirurgia. E quando eles abriram o meu corpo, os médicos falaram que eles identificaram que eu estava tudo podre já por dentro, fedendo já. E aí eles tiraram todo o meu estômago, porque não tinha como tirar só um pedaço, não tinha, estava tudo estragado já, estava tudo perfurado. E aí eles foram tirando parte do esôfago, porque eles perceberam que o esôfago também estava estragado. E foram cortando. E tentando fechar, como se fosse assim, cortando a caneta aqui assim, ó, e tentava fechar. A hora que eles tentavam fechar, a hora que eles puxavam a linha para costurar, o esôfago se rasgava. Era como se você fosse colocar uma linha em um papelão molhado, ele se rasgava. E foram cortando. Então eu fiquei com menos de 10 centímetros de esôfago. É o que eu tenho hoje. Então, foi que eles pararam, conseguiram isolar aqui assim, a certa altura aqui, o corte do esôfago. E daí fui para a UTI. Nos próximos dias, fiquei internado e aí as complicações começaram a aparecer. Que eu vou falar em um outro vídeo para não ficar tão longo. Mas daí veio a rejeição da dieta e veio outros problemas que eu vou relatar de outra forma. Mas então, foram os sintomas que eu senti nesse período aí. E aí quando eu saí da cirurgia e tal, fui para a UTI, teve algumas dificuldades para a gente que nunca tinha passado por isso, por exemplo, tocar de ficar sozinho no hospital, naquela ocasião na UTI não pode ter acompanhante. Foi muito difícil. E tomara que outras pessoas que se vier, infelizmente, a passar por isso, compreenda que nas UTI a gente é muito bem cuidado. Felizmente nós temos o SUS aqui na região. Os medicamentos que eu estava tomando, que me injetaram, como eu não tinha estômago, não tinha como tomar nada pela boca,
Tudo alimentação pela veia. Até então era pela veia, até porque, eu vou falar numa outra ocasião, a minha sonda não se adaptou, não deu certo. Então era tudo um medicamento muito caro. E que se eu fosse tirar do meu bolso, eu não estava aqui hoje contando essa história, porque eu não ia ter condição. Não ia ter mesmo. Então eu fico muito agradecido a Deus por ter me tirado, feito um livramento em minha vida, de eu ter escapado dessa e hoje estar aqui contando essa história para vocês. Agradeço muito a Deus, agradeço aos médicos, agradeço ao SUS por existir na vida de todo brasileiro. Nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho mais da cirurgia em si e das complicações que eu tive.